Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. Então, a gente está aqui hoje para resolver questões de forças intermoleculares, questões Enem. Né? Esse assunto é extremamente cobrado no Enem e eu trouxe aqui as 10 últimas questões que caíram no Enem para a gente poder dar uma revisada nessa matéria, ok? Então, olha só, vou lembrar algumas coisinhas antes da gente resolver as questões, que são coisas que vão aparecer muito nessas questões. Então, a gente já vai adiantando a situação nossa aí das questões, ok? Então, olha, quais são as forças intermoleculares que existem entre as moléculas, né? Então, a gente tem, primeiro, vou começar aqui de baixo. Nas moléculas que são apolares, a ligação é a chamada de polo induzido, ok? Ou forças de dispersão de London, tá? Ou ainda, às vezes, forças de Van der Waals, né? São três nomes para a mesma coisa, né? Então, acontece entre moléculas que são apolares, moléculas que não têm cargas elétricas, né? E aí não existe atração entre o polo positivo de uma ao polo negativo de outra, tá? Uma outra coisa que a gente tem que estar atento é a questão da força dessas interações, tá? Então, a ligação de polo induzido ou de polo induzido, ela é a mais fraca, certo? E para as moléculas que são polares, né, a gente tem as ligações de polo, que também são conhecidas como de polo permanente, onde você tem a atração do polo positivo de uma molécula. Repare aqui, molécula do HCl, uma molécula que já é polar, então tem cargas positivas e negativas. E aí a atração do polo positivo de uma molécula, por exemplo, desse HCl aqui, ao polo negativo da outra molécula, tá? Então essa ligação acontece nas moléculas que são polares e que não tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, famoso HFON, né? Porque se tiver hidrogênio ligado a um desses três átomos, a ligação é a ligação de hidrogênio, que é um pouco mais forte do que essa de polo permanente, né? Que é a ligação que acontece na molécula de água. Tá? Esses três átomos aqui, o flúor, oxigênio e o nitrogênio, são os três átomos mais eletronegativos da tabela periódica, o que faz com que as ligações sejam extremamente polares. Então, as cargas que existem nessas moléculas, que tem o H-FON, são cargas mais fortes, ok? O que faz a ligação ser mais forte, tá? Então, é o que acontece aqui na molécula da água e em outras moléculas, né? Ok. E por último, nós temos a ligação do tipo íon dipolo, que é a ligação mais forte que acontece, ok? Então, aqui acontece quando você tem um íon, né, uma substância iônica, ligada a uma outra molécula que é polar, né, um dipolo elétrico, tá? Então, o exemplo mais simples está aqui, olha, é o NaCl dissolvido na água, né? Então, o Cl-, né, que é o íon do cloreto de sódio, né, que é o ânion do cloreto de sódio, ele está sendo atraído aqui no caso pelas cargas positivas da água, né, que são os hidrogênios. E aqui o Na+, que é o cátion, né, do NaCl, ele está sendo atraído, né, circundado aqui pelas cargas negativas da água, que no caso aqui são os oxigênios. Ok? Então são essas ligações que existem e é importante então você saber o nome das ligações, tá? Falando de resolver questão. Você precisa saber o nome dessas ligações e também a força. O Enem cobra muito essa questão da força das ligações, tá? Você vai perceber aí nas questões, ok? Uma outra coisinha que a gente precisa lembrar é a questão aqui da solubilidade. É extremamente abordado nas questões esse assunto aqui, solubilidade, né? Então a gente tem essa regra: semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve em polar e apolar dissolve em apolar. Vai facilitar muito para a gente lembrar isso aqui, ó, que a água é polar, ok? Então, se uma substância não dissolve na água, é porque essa substância é apolar, já que a água é polar, né? Se não dissolver na água, essa substância é apolar. Fica essa dica aí, tá? E uma outra coisa são os hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos são apolares. Então, falou em petróleo, derivados do petróleo, né? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos são apolares, né? Hidrocarbonetos são moléculas que só têm carbono e hidrogênio, tá? Então, muito comum aparecer aí nas questões. Você vai perceber,
ok? E eu trouxe aqui algumas moléculas que são importantes, que volta e meia aparecem nas questões, tá? Que é a molécula aí do sabão e do detergente, né? Essas moléculas têm a característica de ter uma parte delas apolar, que vai interagir com a gordura, com os óleos diversos, né? E uma parte que é polar. Essa parte polar interage com a água, ok? Então, cuidado que aparece nas questões os tensoativos sintéticos. Tensoativo sintético é detergente, tá? Então, se por acaso aparecer tensoativo sintético, saiba que você está diante de um detergente, ok? E o detergente, né, o sabão em si, ele vai ligar, né, duas coisas que não se falavam. Por exemplo, a água e a gordura, ok? Conseguindo conectar essas duas coisas, aí você consegue, né, limpar uma superfície engordurada, lavar a sua mão que está engordurada, né? É assim que procede, ok? Então, olha, lembrando isso, vamos resolver agora algumas questões do Enem, né? Essa primeira aqui, olha, é do Enem de 2020. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Ok? Então a gente acabou de falar de petróleo ali, petróleo apolar, não dissolve bem na água, né? Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo. E aí, olha, o que a gente marca, né? Ah, os componentes do petróleo reagem com a água do mar? Sofrem degradação? Não, eles não dissolvem bem na água, né? Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas? Nada a ver. Nada a ver, tá? Dissolvem-se na água? Parei por aqui. Não dissolve bem na água. Petróleo é apolar. A água é polar. Semelhante dissolve semelhante, ok? Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade. Ora, hidrofóbico, essa palavra é importante, né? Hidro lembra água, fóbico lembra fobia, medo. Então, realmente, o petróleo é hidrofóbico, né? Ele não dissolve bem na água, não interage bem com a água. Ok. Tem baixa densidade. Sim, o petróleo ele flutua na água, né? Ele é menos denso que a água, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Perfeito, tá? Então, exatamente essa letra D aqui, né? Então, os impactos decorrentes do derramamento do petróleo ocorrem porque os componentes do petróleo têm caráter hidrofóbico, não dissolvem bem na água, têm baixa densidade, então eles ficam ali por cima, e isso vai impedir as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Okay? Então, muito comum ser abordado o petróleo, e aí quando falar em petróleo, a gente vai lembrar isso aqui, né? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos são apolares, não dissolvem bem na água, tá? Já que a água é polar. Beleza, galera? Vou repetir aqui algumas coisas várias vezes, porque essas coisas aparecem muito, tá? Então, essa repetição é para ajudar a fixar, ok? Então, vamos lá, ó. A próxima é do Enem 2019. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Tá? Cuidado com essa palavra aqui, ó, lipídio, lipídica, lembra gordura. Gordura apolar, beleza? Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Tá? Então ele representou aqui, olha, representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio, né, igual o desenho que eu mostrei ali, da estrutura do sabão, né, do detergente. Então essa cabeça aqui é polar, né? E as caudas hidrocarbônicas seriam apolares, ok? E aí ele fala aqui, olha, de uma insaturação, né? Essa quebra aqui, olha, ele está mostrando uma insaturação. Ok. E aí ele diz aqui, olha, isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios,
menor será a fluidez da membrana. Então isso é importante, né? Olha, quanto maior a magnitude das interações, ou seja, quanto mais interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana, ok? Então, é característico da questão Enem, de repente você precisa dar uma relida, né, para identificar as informações que são importantes, tá? Então, aquilo que ele falou é extremamente importante, né? Quanto maior a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor a fluidez da membrana, tá? Então, ele fala aqui, olha, continuando, né? Existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 5. Então, tem aqui 5 desenhos, né? Ok. E aí ele está perguntando, né? Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então, qual delas tem maior fluidez? Ora, ele disse aqui, olha, o seguinte: quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana, né? Então você vai reparar aqui, olha, vou trocar aqui a cor da minha caneta para aparecer melhor. Repara aqui, olha, que eu tenho bastante contato porque eu tenho poucas interações, né? Na molécula 1, na molécula 4 também eu tenho bastante contato, repara, né? E ele disse, olha, quanto maior a magnitude das interações, menor a fluidez, certo? Então repara aqui, olha, muitos contatos, pouca fluidez, né? A gente está procurando aqui, ó, maior fluidez, né? Então a gente está procurando a molécula que tem aí, né, a bicamada lipídica que tem menos contato, certo? Então repara aqui, olha, aqui eu tenho algum contato, né, na molécula 5, aqui na molécula 3 eu tenho também algum contato, e eu não tenho contato quase nenhum na molécula 2, repara, né? Elas quase não interagem, ok? Então, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? É a que tem menos contato, então aqui a gente vai marcar a letra B, ok? Menor o contato, maior a fluidez. Tá, galera? Então, cuidado, é interpretação, né? Tem que ler com calma, entender o que está pedindo, ok? É muito comum essas representações aí nas questões de forças intermoleculares, certo? Espero que você tenha entendido. Vamos aí para a próxima questão. Questão 3 aí do Enem 2020. Vai prestando atenção como isso cai, né? Segunda questão do Enem 2020, a gente fez uma do 2019. Repara aqui embaixo, aqui, olha, tem uma outra do Enem 2019, tá? Eu peguei 10 questões para fazer, para o vídeo não ficar tão grande assim, tá? Mas isso aí, se você for olhar a história do Enem, você vai achar mais de 30 questões sobre forças intermoleculares, ok? Cai muito. Então, ó, vamos lá. Questão 3. A obtenção de óleos vegetais de maneira geral passa pelas etapas descritas no quadro. Então você tem aqui preparação da matéria-prima, onde você tem seleção dos grãos, descascamento, tritura, cozimento e tal. E você tem aqui uma outra etapa que é a extração do óleo bruto, né? Prensagem, extração, destilação, tá? Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Tá? Então, quando você pensa em polaridade, você pensa na questão da solubilidade, né? Naquela informação que a gente deu ali em cima. Semelhante dissolve semelhante, né? O polar dissolve no polar, o apolar vai dissolver no apolar. Tá? Então, quando você pensa em polaridade, você está pensando aqui na extração do óleo bruto. Tá? Nesse caso aqui, olha, estamos aqui com a extração. Obtenção do óleo bruto com hexano, né? Hexano é um hidrocarboneto apolar, ok? Então, dessas subetapas do processo que está baseada apenas na polaridade das substâncias, seria a nossa aqui extração, tá? Então, uma questão que pediu de novo conhecimento sobre solubilidade, ok? Questão tranquila. Vamos para a próxima, que é do Enem 2019. De novo aqui ele vai falar de hidrocarbonetos, né?
Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada com base nas suas temperaturas de ebulição. Ok. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas. Então, olha, você tem aqui 4 frações, né? As faixas de temperatura até 20 graus Celsius, de 30 a 180, 170 a 290, 260 a 350, e aqui os produtos que são extraídos em cada uma dessas fases, né? E a relação aqui com o número de átomos de carbono, tá? Então, de 1 a 4 carbonos, de 6 a 12, 11 a 16 e 14 a 18, né? O que a gente percebe desse quadro é que quanto mais carbonos, né, maior a faixa de temperatura, né? A molécula vai ficando mais pesada, você vai precisando de mais energia para separar as moléculas, certo? Porque vai existindo mais interação entre essas moléculas, né? Como aqui a gente está no petróleo, são moléculas apolares, seria ligação do tipo dipolo-dipolo induzido, perfeito? Tá? Então ele pergunta aqui, olha, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Né? Então, comparativamente aos outros, né? Por que que na fração 4 as temperaturas são mais elevadas? Então, suas densidades são maiores, o número de ramificações é maior, sua solubilidade no petróleo é maior, as forças intermoleculares são mais intensas, ou letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. O que você acha? Bom, então, de acordo com o que a gente acabou de falar, né, a opção que melhor se encaixa está aqui, ó, na letra D, tá? Toda vez que você tem uma maior temperatura de ebulição, é porque as forças intermoleculares são mais intensas. Às vezes porque a ligação é mais forte, por exemplo, a ligação íon-dipolo é mais forte, né? Depois a ligação de hidrogênio, depois dipolo permanente, por último a dipolo induzido, tá? E às vezes porque, no caso aqui, como é tudo hidrocarboneto, né? Em função da cadeia ser maior. E aí, quando a cadeia é maior, repare que eu tenho mais carbonos na fração 4, quanto maior a cadeia, maior a possibilidade de mais interações. Então, quanto mais interações, maior a força intermolecular. Tá? Então, no caso aqui, a explicação está porque as forças intermoleculares são mais intensas em função da cadeia maior. Tá? Ok, então é isso. Vamos para a próxima. Questão 5. Enem 2018. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Palavra estranha, né? Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. Então já comentamos aqui, hidrofóbica, né? Seria que tem medo da água, né? Não tem interação com a água. E a hidrofílica é exatamente o contrário, que é amiga da água, né? Que consegue interagir com a água. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários. Opa! Uma dica aqui, né? Na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico, tá? Então, na cadeia apolar, né? Na cadeia hidrofóbica. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Bom, então tem informação importante aqui, né? Ele está dizendo então que os tensoativos que têm a porção hidrofóbica, né, com carbonos terciários, cadeias ramificadas, eles têm uma certa dificuldade de degradação.
E aí eles estão sendo substituídos pelos biodegradáveis, cuja cadeia é linear. Tá? Então, informações importantes dessa questão aí. Vamos então ver o que ele quer, né? Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Então, ele está querendo que você marque aí o que é persistente. Então, retomando aqui o texto, né? Os persistentes são os que têm carbonos terciários, tá? Ramificações na cadeia hidrofóbica, na porção hidrofóbica. Ok? Então, beleza. Então, olha, vamos ver aqui, olha, qual desses carbonos aí, né, qual dessas cadeias tem vários carbonos terciários, né, várias ramificações, tá? Então, a gente poderia excluir de cara aqui, olha, a letra D, né, e a letra B também não tem. Ih, gente, ficou confusa aqui a imagem. Foi mal. Olha, a letra A é esta cadeia aqui, a letra B é esta cadeia aqui, ok? A letra C é esta cadeia, a letra D é esta cadeia aqui e a letra E é esta cadeia aqui, tá? Então vamos olhar com calma. Ora, a letra A você tem 15 carbonos aqui, né? Seria 15 carbonos assim, de forma linear, tá? Então ela está com uma forma aqui simplificada, né? Então você teria 15 carbonos aqui. Eu não contei se tem 15, tá? Mas só para exemplificar. Depois você vai ter 20 carbonos com essa parte aqui, né? Que tem um oxigênio e tal, se repetindo várias vezes, ok? E lá na ponta vai ter uma hidroxila, tá? Então está representado de forma simplificada. Não é uma cadeia que tem ramificações, tá? A cadeia da letra B eu tenho vários carbonos terciários, né? Os carbonos terciários são aqueles carbonos que estão ligados a 3 outros carbonos, né? São carbonos que apresentam ramificações. Então essa cadeia tem bastante aqui, repara aqui, ó. Tá? Letra B, ok? A letra C eu não tenho muitas ramificações, tá? Nem na letra D. Na letra D, desculpa. A letra E eu tenho algumas ramificações aqui, mas esse cara aqui não é o característico aqui dos nossos detergentes, tá? Vamos voltar aqui, olha. Lembrar com vocês aqui a formulazinha do detergente, né? O detergente ele tem esse grupo sulfônico aqui, ó, SO3, tá? E o sabão você já tem aqui esse sal orgânico aqui, né? Que é uma carboxila, tá? Então essa questão está pedindo o conhecimento desse detergente, desse tensoativo sintético, ok? Então a melhor opção aqui do persistente seria, no caso, a nossa letra B, ok? Que é uma cadeia ramificada com vários carbonos terciários aqui. E você tem aqui, né, o grupo que caracteriza o detergente. Perfeito, queridos? Então vamos lá para a próxima. Questão 6 do Enem 2017. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, HX, com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio de acordo com a equação química genérica. Então aqui, olha, o ácido, né, formando aqui, reagindo com a base, né, que é a amônia. Esse ácido é genérico, né, pode ser um HCl, um HBr, um HI, H2S, enfim. E aí repara que ele está formando aqui, olha, um sal de amônio, ok? Um sal sólido, tá? Esse composto aqui ele tem característica de ser um composto iônico. Você vai ter o cátion amônio e esse ânion aqui, tá? Que pode ser um cloreto, né? Pode ser um cloreto, pode ser um brometo, enfim. Pode ser alguns ânions aqui, tá? Mas de qualquer forma, ele é um composto iônico, tá? Então você tem cargas aqui. Beleza. Então aqui está a fonte. Então ele pergunta a fixação de moléculas de vapor d'água, tá? Moléculas polares, vapor d'água, polar. Pelos núcleos de condensação ocorre por... E aqui você tem os nomes das ligações, né?
Então, como a água é uma molécula polar, é um dipolo elétrico, né? E aqui você tem íons. O nome dessa ligação vai estar aqui, olha. É a ligação interações do tipo íon-dipolo, tá? Porque eu tenho aqui um composto que é iônico, que tem as cargas positivas e negativas, interagindo com o vapor d'água, que é uma molécula polar. Então, um dipolo elétrico, ok? Então, interação do tipo íon-dipolo. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aí para a próxima. Questão 7 aí do Enem 2016. Os tensoativos, de novo, são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Aquele caráter anfifílico, né? Que a questão falou ali, a outra ali. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares. E a parte lipofílica, amiga da gordura, interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... pode, tá? Então aqui repara, olha, a parte que é hidrofóbica, né? Que consegue grudar bem na gordura, que é essa parte aqui, certo? E a parte polar, que é essa ponta aqui. Ok? Então a gente já representou isso, né? Lá em cima. Ok. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Tá? Então, a água é polar, né? A água vai dissolver bem nesta parte aqui, olha. Então, a água interage bem com essa parte. Ok? E essa parte aqui, orgânica, né? Vai interagir bem com a gordura. Esse arranjo é representado esquematicamente por... né? Então, se você joga um tensoativo na água, ele vai formar um arranjo ordenado. E qual dessas representações está melhor aqui para representar isso? Tá? Então, repara, gente. A gente consegue marcar aqui, olha. Ó, lembrando, isso aqui é a letra A, né? Letra B, letra C, letra D, letra E. Tá? Então, o que representa melhor aqui seria a nossa letra C, tá? Porque a parte polar, que é essa parte aqui, está interagindo com a água, e a parte apolar não tem interação com a água, tá? Repara aqui, essas partes polares aqui estão interagindo com a água. Desculpa, a parte apolar, né? A parte apolar aqui está interagindo com a água. Isso não está correto. Tá? Então, o que está melhor representado aqui é a parte polar do tensoativo interagindo com a água e a parte apolar não está interagindo com a água. Então, aqui, resposta correta, letra C. Perfeito? Vamos, então, para a próxima, que é a questão 8. O carvão ativado, do Enem 2016, né? O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como benzeno. Tá? Benzeno, essa molécula aqui, né? Para quem não lembra, é um hidrocarboneto, são 6 carbonos, né? Com 3 ligações duplas, tá? É um composto apolar, já que é um hidrocarboneto. Perfeito. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente, e o benzeno, adsorvato, substância que vai ser adsorvida. Tá? Então, existe uma diferença entre absorção e adsorção. A adsorção é reter ali na superfície, absorver, né, entrar ali na estrutura. Tá? No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de, no caso, são substâncias apolares, ok? Então, ligações apolares, a gente vai ter aqui interações de polo induzido, ok? Já que são moléculas apolares, tá? Então, de novo, cobrando aí, né, que vocês saibam o nome da ligação, perfeito? Então, ok, vamos para a próxima, também do Enem 2016, né?
Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo-resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Ok? Está aqui a fonte. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz, porque há... Então, repara, ele citou aqui em cima, né, que a formulação do spray de pimenta, né, tem aqui, olha, a óleo-resina de capsicum, tá? E aí ele fala aqui da capsaicina, né? Então, repara, olha, esse nome óleo aqui, né, já está te indicando que ele é uma substância apolar. E utiliza-se o solvente como etanol ou isopropanol, né? O etanol é o álcool, né, proveniente da cana-de-açúcar, né? Ele tem uma parte apolar, que é essa parte orgânica aqui, que consegue dissolver substâncias que também são apolares, né? Consegue dissolver um pouco, né? E o isopropanol que ele cita também é um álcool, tá? Vou colocar aqui a fórmula. Esse álcool também tem uma parte, né, orgânica, que é uma parte apolar. Tá? Então, por isso que eles são utilizados como solventes, né? Ok. Então, gente, repara o seguinte, olha, ele quer saber se você lava com água, né, o spray de pimenta, a remoção é ineficaz. Por quê? Reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor? Não, tá? A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Perfeito, tá? No caso, olha, é um derivado de um óleo, né, que é apolar. Então, a solubilidade dessa substância em água é baixa, tá? Então, você lavar com água não é a melhor indicação, tá? A indicação é você jogar um sabãozinho ali, né, e tal, para ajudar nessa remoção, ok? De novo, nem cobrando solubilidade, certo? E aí, a questão 10, né? Ele, também do Enem 2016, terceira questão do Enem 2016, e ele fala: a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco, tá? Então, cuidado aqui com esse nome, né? Lipo, gordura, filia, amiga, né? Então, ser amiga da gordura. É um dos fatores fundamentais, então, para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, né? Ser amiga da gordura, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, repara aqui, olha, você tem uma substância e aí, genericamente, esse X pode ser a hidroxila, vai ser a testosterona. Se for um hidrogênio, é o composto 1. Se for um metil, um CH3, né, é o composto 2. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente. E as opções são menor, né, menor e maior que a lipofilia da testosterona e tal. Tá? Então, vamos analisar. Repara que a testosterona, né, seria aqui o grupo hidroxila, que tem características polares, né? É um grupo que tem um oxigênio, que é um átomo altamente eletronegativo. Então, a testosterona, ela confere para esta molécula uma certa polaridade. E o hidrogênio e o CH3, não. Né? O hidrogênio e o CH3, se você coloca um hidrogênio aqui, repara que o que predomina nessa molécula é ela ser bastante apolar, porque temos aqui, olha, em quase sua totalidade, um hidrocarboneto, né? A única parte aqui que não é apolar seria essa dupla O aqui, né? Então, predomina aqui nessa molécula a apolaridade, certo? E você colocar um hidrogênio e um CH3, né,
vai ajudar nessa apolaridade. Diferente aqui da hidroxila, né? Que é polar. Tá? Então, olha, entendendo de novo o que a questão pediu para a gente, né? Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias, né, a atração pela gordura dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, os dois são maiores que o da testosterona, né? Porque os dois vão ter um caráter apolar maior do que o da testosterona, tá? Então, o que está de acordo com esse pensamento aqui no caso seria a letra D, maior e maior que a atração pela gordura da testosterona, que é a lipofilia da testosterona. Ok, queridos? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham revisado aí esta parte de ligações intermoleculares, como isso cai no Enem, né? Então a gente pode ver que cai bastante, tá? Eu resolvi só 10 questões para o vídeo não ficar tão grande, ok? E aí, se você quiser, você procura mais questões aí para resolver mais ainda, para ficar afiado nessa matéria aí para o Enem, ok? No mais, um grande abraço e fiquem com Deus.